que não lê a Bíblia, que não ora. Tem um monte de gente na igreja que não perdoa. Tem um monte de gente na igreja com uma vida fútil. Tem um monte de gente na igreja com problemas emocionais mal resolvidos, porque não tem uma vida cristã profunda. Aí numa técnica psicoterápica isso tudo aflora. O camarada chora, o camarada grita. Isso, vai lembrando. E lá no manual do G12, diz que você tem que perdoar até a Deus. Que absurdo, que heresia! Perdoar até a Deus. Querido, eu não preciso voltar no meu passado para curar trauma. Você já viu alguém fazer cura interior na Bíblia? José do Egito. Ah, José tinha que ter feito cura interior. Foi vendido pelos seus irmãos. Olha que ruptura. Olha que trauma. Foi traído na casa de Potifar. Passou um montão de tempo na cadeia. Ah, José tinha que ter feito cura interior. José do Egito. Lê a história de José na Bíblia, de Gênesis capítulo 37 em diante. Lá no capítulo 50, depois de 15 anos de todos esses traumas de José, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos, sabe o que José diz? Vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê nesse dia de hoje. Olha só, eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. E José falou segundo o coração deles. José não guardou raiva, não guardou rancor dos seus irmãos. José acreditava que tudo na vida dele, a mão de Deus estava sobre ele. O apóstolo Paulo tinha que ter feito cura interior. Ele consentiu na morte de Estevão, que remorso. Ele perseguiu cristãos. Sabe o que Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14? Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Apaga o passado. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 10, versículo 17? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz, olha, ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, ainda que o seu pecado seja assim, eu vou tornar você mais branco do que a lã. Querido, o teu passado, os traumas passados, o que passou já era, o que vale é o que Deus vai fazer daqui para frente. Agora, o Shechenoé, sabe o que eles têm? Sabe o que eles têm? Deixa eu dizer para você, lá também tem isso, de você escrever no papel todos os seus erros, e depois tem o sutra sagrado, você apaga, faz uma fogueira, e aí tudo que você escreveu vai queimar. Lá no Shechenoé tem isso. E os irmãos no G12, escreve a lista de pecados que você cometeu, e vamos queimar na fogueira. Deixa eu te falar uma coisa, perdoar é um ato contínuo enquanto eu estiver vivo. Viver a vida cristã é enquanto eu estiver vivo. Sabe o que os líderes do G12 dizem? Que 3 dias do congresso deles equivale a 1 ano de igreja. Isso é um absurdo! Nada substitui o valor da igreja, minha gente. E aí eu fico vendo como é que tem um monte de crente doente emocionalmente. Sabe qual é o grande problema disso tudo? As pessoas vêm desse encontro. Agora que eu descobri o evangelho. Eu estou 30 anos na igreja agora. Tomam uma lavagem cerebral, mexem com a emoção dele. Irmãos, o meu Deus é um Deus de coisas novas. Quantas pessoas vão no Congresso Pentecostal Brasileiro são impactadas por Deus? Quer dizer que foi o Congresso Pentecostal Brasileiro, a igreja não vale nada? Isso é ignorância, meu irmão. Isso é ignorância. Em vários lugares, Deus sempre está nos impactando. Deus sempre quer que a gente tome atitudes novas. Por isso que Abacuque diz, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio, para a gente não se acostumar, para a gente não parar. Desperta, Senhor, a tua obra no meio. Nós sempre precisamos de despertamento. Nós sempre estamos precisando de corrigir a nossa rota. Não é um encontro de 3 dias que agora descobriu o evangelho no Brasil. Que coisa ridícula é essa? Meu irmão, vocês não têm nem ideia de tanto problema que isso está trazendo para tanta igreja. Vem do G12, essa igreja é fria,
Esse pastor é frio, pastor fechando porta de igreja, dividindo em grupo de 12. Meu Deus do céu, que loucura, que perturbação do inferno. Mas pastor, eu lá fui abençoado, pastor, por favor. Meu irmão, a minha esposa coordena um grupo de terapeutas evangélicos. Se eu contar aqui a metade dos casos de pessoas que chegaram lá descompensadas emocionalmente, traumatizadas, com técnicas psicoterápicas e com a palavra de Deus, a pessoa foi curada. Aí quer dizer que a igreja não vale mais nada por causa disso? Que psicologia está atrás, irmão, da igreja? Técnicas psicoterápicas, momento de ficar deitado e confessando, isso está atrás da igreja. Você está querendo fazer de um momento a história da igreja. Você está querendo fazer de um momento a palavra de Deus que está sobre qualquer momento emocional que eu viva. Que coisa terrível nós estamos vivendo nesses dias. O que está faltando para os crentes hoje? O que está acontecendo com a igreja hoje, irmãos? Sabe o que está acontecendo? Está faltando oração. Está faltando palavra de Deus, está faltando comunhão íntima com Deus diária. Quer dizer que você vai para um encontro de 3 dias e aí é que você descobriu o evangelho. Que cristão fajuto é você, hein? Passou 30 anos na igreja com uma vida superficial. Eu tinha vergonha de dizer isso. Agora eu descobri o evangelho. Que cristão medíocre é você, que passou 30 anos na igreja e não aconteceu nada, precisou de um encontro. Meu Deus do céu. Olha, irmãos, esses últimos dias da igreja, Jesus falou em Mateus 24, 24, que iam surgir aí falsos profetas, que iam se levantar coisas aí do arco da velha. Olha o que diz 1 João 4:1. Deixa eu ler esse texto aqui. 1 João 4:1. Esse eu quero ler. Olha só, alguns eu cito, outros eu tenho que ler. Diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muita coisa vai acontecer aí. Olha só o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, eu vou continuar a leitura, agora a partir do versículo 17. Olha o que Paulo diz. Irmão, a Bíblia é sensacional. Daqui a pouco eles vão querer inventar um livrinho. O manual do G12 é maior do que a Bíblia. Já vão fazer essa palhaçada. Olha só, Efésios 4. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4. Eu vou continuar a leitura a partir do 17. Olha o que diz. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim em Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do